Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ao som de bem-te-vis que eu registrei nesse final de semana e eu descobri uma maneira simplesmente mágica de isolar os bem-te-vis da azáfama, da barulheira da cidade que nos cerca. Olha, nesses momentos eu agradeço a Adobe por ter inventado o Audition, né? Nesse momento eu fico feliz de que seja possível fazer mágicas completamente inconcebíveis, deve estar usando algum tipo de inteligência artificial, porque até então, sei lá, durante muito tempo, e na verdade eu uso de vez em quando também, desculpa estar falando de bastidores aqui do Radinho, mas de repente algum de vocês também produz conteúdo, é bom dar algumas dicas, né? Eu usava o Audacity, que é um software gratuito, mas que se eu quisesse ter esse nível, né, de filtro, esse nível de redução de ruído, eu nem sei por onde eu ia começar, ia dar um trabalho louco. Tudo bem, é um trabalho que eu até tenho prazer, mas o que o Audition é capaz de fazer é uma coisa meio transcendental. Mas eu estou colocando aqui os passarinhos para dar aí um leve toque, talvez um pouco mais vivo, um pouco mais vivaz, um pouco mais criativo, um pouco mais alegre na nossa conversa, porque não é necessariamente fácil você acordar e descobrir que Israel atacou um alvo dentro do Irã, e o Irã, não preciso dizer que é uma nação absolutamente belicosa também, e a gente nunca sabe no que isso vai dar, provavelmente não há de ser nada de bom, não é? E também, aí depende do jornal que você lê, e aliás eu convido vocês a fazerem um experimento. Eu assino o Estadão e a Folha. Na verdade, hoje em dia eu não simpatizo com nenhum dos dois, mas afinal são dois jornais ainda bastante sérios, né? Mas eu abri o Estadão, a primeira notícia diz respeito, o que para mim parece bastante óbvio, ao que está acontecendo na Venezuela, que é barbárie, né? Você já tem, sei lá, uma dúzia de mortos, você tem centenas de presos, é um absoluto horror, é um golpe à vista de todo mundo, né? O cara está dando uma banana para a opinião pública. Pois bem, e aí se eu fosse, agora eu abri a Folha, né, na versão do celular, para conseguir chegar em alguma notícia sobre a Venezuela, eu tive que dar rolagem, umas 10 rolagens. Lá no fim, depois de ver curiosidades sobre competições espartanas, resultados da Olimpíada, sei lá o que, batidas de Porsche, lá embaixo tinha alguma coisa sobre a Venezuela e não muito enfática também. Então eu convido vocês a fazerem esse exercício, né? Aliás, está aqui um bom tema para a gente também trazer a pauta, que é o seguinte: não é incomum que, né, pessoas recomendem, né, para mim e para os amigos também, sei lá, conteúdos que parecem interessantes e que parecem explicar tudo, e acontece que vale a pena, e nesse momento eu lembro do meu querido professor Luiz Fugante, da Escola Nômade, que a gente vai citar daqui a pouquinho novamente, que ele falava, pera um instante só, primeiro quem quis produzir esse conteúdo, né? Quem é esse cara? Que autoridade que ele tem para falar? Da onde ele saiu? Né? Quem é esse cara? Né? E em segundo lugar, o que ele quer com isso? Né? Qual é o interesse? Então, muitas vezes eu recebo aqui alguns conteúdos, eu vou começar a ver, a primeira pergunta que eu faço, peraí, quem eu estou ouvindo? Não, tudo bem, o cara pode falar bem, de repente a história que ele conta pode parecer convincente, o cara pode ser muito articulado, de repente ele está oferecendo uma teoria em que as peças misteriosamente se encaixam maravilhosamente bem, o que é, na verdade, sempre uma coisa suspeita, não é? Mas aí a primeira pergunta, aí eu paro e eu me pergunto, quem é esse cara? Né, que jogou onde, né, como diria um velho amigo meu, né, o que ele quer com isso? Porque, na verdade, é natural que existam agendas. Se o Estadão é um jornal mais conservador, mais alinhado ali um pouco mais para a direita, é natural que ele vai ficar horrorizado com o que está acontecendo num país de extrema esquerda. Né? E, ao mesmo tempo, a Folha, que sempre teve uma simpatia bastante explícita pela esquerda, que ela vai tentar minimizar um pouco essa história, não sei, talvez para não desagradar seus próprios leitores. Isso é natural, pelo menos é uma agenda que a gente conhece. O pior são agendas que a gente desconhece. Achar que alguma coisa é absolutamente neutra ou que alguma explicação é boa demais. Aliás, eu vou tentar resgatar aqui uma fala do Yuval Harari. Ele está num debate e ele fala o seguinte, olha, eu sou historiador, né? Mas historiador não significa que eu vou explicar
por que que o passado aconteceu. Ninguém pode explicar por que alguma coisa acontece. É claro que tem vertentes aí ideológicas que vão dizer que foi alguma coisa inevitável, luta de classe, blá blá blá, seja o que for, mas na real, não, eu posso explicar como aconteceu, mas por que que o fascismo surge daquela forma na Itália, e não em outro lugar, ou não em outro momento, uau, sei lá, você pode explicar de novo como, mas não o porquê. Né? Ele está assumindo que você pode entender as mudanças, mas não necessariamente construir algum modelo ideal em que tudo se encaixa perfeitamente. Não, as coisas nunca se encaixam perfeitamente. E acho que um bom exemplo disso, ontem eu passei um bom tempo, aliás, um delicioso tempo, avançando cada vez mais nos episódios do The Rest is History, que está falando justamente sobre a Revolução Francesa, que, de novo, eu sempre tive uma relação complexa porque ela é muito romantizada, a coisa toda, como se fosse alguma coisa gloriosa, e o hino dos caras começa, e vamos lá, com um estandarte sangrento. Que estandarte sangrento? Por que tem tanto sangue nessa história? Né? Como é que alguém vai glorificar o que acaba sendo um absoluto terror, uma completa irracionalidade? Bom, pois bem, então eu nunca engoli muito bem essa história, mas puxa, a gente tem que entender. Né? Eu tenho uma incapacidade natural de nascença de memorizar aqueles nomes todos, eu não consigo acompanhar tanto nome, é gente demais, eu me perco um pouco, mas pelo menos o grande contexto, né, as forças em jogo, isso sim eu consigo assimilar, e isso eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu não sei exatamente como te ensinar, o que você aprendeu a respeito da Revolução Francesa, mas tem alguns aspectos interessantes. Ontem eu estava falando da Maria Antonieta, que vem do Império Austro-Húngaro, católica, né, alguém que realmente vai dar uma banana para toda aquela formalidade da corte francesa, aquele ninho de cobras que era Versalhes, não é? E ela vai tentar viver uma vida mais natural, né, ela leu Rousseau, aquele pensador francês, que vai propor uma vida do sentimento, da emoção, do seu verdadeiro eu, do contato com a natureza, da simplicidade, não é mesmo? Então ela vai se vestir mais simples, vai se vestir com flores no cabelo. Bom, isso eu comentei da Maria Antonieta, e coitada, ela acaba entrando num ciclo que parece coisa feita pelo gabinete do ódio, tanto do Lula, do PT, tanto faz, né? Um ciclo de fake news, né? De panfletos pornográficos, insinuando que ela era uma ninfomaníaca, e aí vale tudo, se ela era lésbica, se ela era tarada, se ela era tanto faz, essa austríaca que se infiltrou na França verdadeira, está corrompendo a nossa pureza, né? Esse vampiro dos recursos da França. Bom, pois bem, ela foi absolutamente destruída por toda uma campanha. Ontem mesmo, a imagem que eu escolhi para ilustrar o episódio de ontem foi um panfleto em que mostrava ela sendo pega no flagra pelo maridão. O maridão era o rei, o Luís XVI, né? E ela estava ali tendo um caso com o próprio irmão. Era um panfleto, e olha que eu escolhi o mais limpinho, porque tinha outros ali muito, muito impublicáveis. Provavelmente os algoritmos iam me acusar de pornografia. Pois bem, o que foi legal, porque ontem eu fui ouvindo outros episódios com contexto um pouco mais amplo. E vamos ver se eu consigo dar um pouco de contexto aqui e tentar demonstrar que algumas coisas em história, sim, são grandes movimentos que a gente consegue identificar e que vão se acumulando, que vão criando um potencial de coisas acontecerem, mas também existem coisas absolutamente imponderáveis e imprevisíveis. Né? Ninguém podia prever que o Luís XVI tivesse problemas de ereção e demorasse 7 anos para engravidar a moça. Isso não está explicado por Marx e Engels, não é? Mas uma coisa muito interessante é a seguinte, veja bem, o coitado do Luís, coitado nada, né? Mas tudo bem, mas o coitado do Luís XVI não era tão mal assim. Ele até que era um cara relativamente, comparado com os antepassados, que era um bando de pervertido, de louco, né? Ele até que era relativamente moderado. E num certo momento, e isso tem a ver inclusive com a Revolução Americana, que aliás vale a pena lembrar, né? A independência americana, a Revolução Americana é anterior à Revolução Francesa. Né? A Revolução Americana se inspira nos ideais da enciclopédia, do Diderot, do Voltaire, mas na verdade eles fazem uma revolução bastante interessante antes. A Revolução Francesa vem depois. Mas acontece que, não vou entrar aqui nos detalhes, porque eu também já não lembro tão bem assim, a França está com as finanças quebradas.
quebradas, que ela gastou dinheiro demais com bobagem, ela gastou dinheiro demais com milico, é um Deus nos acuda. Moral da história, a França está mal. E aí, o que vai fazer? O que vai fazer? Eles até olham para a Inglaterra, que de repente tem um modelo ali de monarquia constitucional, que tem um esquema de taxas um pouquinho mais interessante, né? Será que vale a pena reformar os impostos, as taxas aqui na França? Não é? E aí, o que acontece é que a França tinha uma legislação absolutamente intrincada, era um mangue, era uma coisa que nem os advogados conseguiam entender, né? Se alguém fosse tentar sistematizar todas as leis, os impostos da França, não ia conseguir, porque aquilo era um saco de gatos, né? Era realmente um troço absolutamente impossível de navegar. E tinha uma peculiaridade que muitas pessoas eram isentas de imposto, por exemplo, os nobres. Que beleza, além do cara já né, viver regiamente, literalmente, né, o cara ainda não paga impostos, o clero também não pagava impostos. Quem pagava impostos era o cidadão comum, que era chamado de terceiro estado. O primeiro estado, a primeira casta na sociedade, era o pessoal religioso, né, o segundo estado era nobreza, o terceiro estado era o resto, certo? Agora o resto pagava imposto. Agora o rei falou, bom, olha, seguinte, a gente está quebrado, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar esse esquema de impostos, vamos tirar essas isenções, todo mundo vai pagar imposto, tá bom? Todo mundo, incluindo a nobreza. Aí o que você acha? Que isso vai ser bem recebido, né? Porque onde já se viu esse bando de marajá, a população vai celebrar essa história. Não, curiosamente não. Isso é visto, né, recebido pela população em geral com repúdio, como diria Dilma Rousseff. Né? Onde já se viu a monarquia, esses nobres estão tentando se meter na nossa vida, onde já se viu criar um imposto central, um imposto para todo mundo, esses caras não cansam, esses caras são sanguessugas, parece um pouco a esses memes que estão fazendo com o Haddad, né? O Haddad com as taxas, tá? Onde já se viu, tem uma longa tradição, e tem uma história interessante aqui, tentando explicar por que mesmo quem era, entre aspas, do terceiro estado, ou seja, povão, por que eles, né, não se empolgavam com a ideia de taxar os marajás? Porque, na verdade, havia a esperança de um dia também não pagar imposto, né? O que, aliás, me faz lembrar de um outro mestre, que é Milor Fernandes, que dizia que num país corrupto como o Brasil, né, o sonho de quem paga corrupção é um dia poder cobrar a corrupção, né? Você fala, nossa, como seria bom se um dia eu fosse um deputado, um político cobrando, né, corrupção feito um louco. Então, uma coisa parecida estava acontecendo na França. As pessoas não queriam tirar esse esquema, que é um esquema completamente esquisito, injusto, na expectativa de que um dia elas também não precisassem pagar imposto, porque senão não tem graça. Qual é a graça de eu virar um nobre se eu também tiver que pagar imposto? Então, veja, o rei está tomando uma medida que é uma medida iluminada, uma medida iluminista, em que todos são iguais, né? O contrário do que eu poderia imaginar com relação ao regime antigo, ao ancien régime. O ancien régime, o regime antigo da França, tinha ideias até que relativamente modernas. Bom, isso é recebido muito mal, a população está lá, rebordosa. O que acontece é que num certo momento ele troca lá de ministro das finanças, o rei, e aí o cara olha as contas e fala, olha, a gente achava que devia 80 alguma coisa, a gente deve 130. A França está devendo as calças, a gente não tem como pagar as dívidas e a gente vai quebrar. Aí o que acontece, num certo momento a França quebrou. Quebrou quer dizer ela não vai poder pagar ninguém. Simplesmente a economia está em... Bom, aí traz um outro cara, traz um cara que é suíço, o cara fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu consigo segurar essa onda por algum tempo, eu vou conseguir fazer mais empréstimos, né? Vamos nos afundar mais ainda em dívidas, né? Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E aí começa essa história da sociedade francesa, a sociedade civil, começar a se organizar para querer fazer assembleias. Fazia mais de 100 anos que ninguém fazia assembleia nenhuma, ninguém nem lembrava como é que era a fórmula de uma assembleia, como é que é uma assembleia, ela vai ser todo mundo junto, vai ser os nobres de um lado, o clero do outro, vai ser em salas separadas, como é que vai ser essa assembleia? Bom, isso tudo vocês sabem que vai acabar desembocando uma hora na Revolução Francesa. No final a gente já conhece. Mas o que é muito interessante é que, para piorar a situação, e aí vem de novo a questão do imponderável, a França está num momento climático bastante especial.
um frio miserável, um frio absolutamente miserável, um frio completamente anormal. E quando faz frio, várias coisas acontecem. Primeiro, as plantações, já era. Em segundo lugar, os rios congelam. Se os rios congelam, não tem como você transportar nada de um lugar para o outro. Acabou, porque os caras dependiam do transporte fluvial. As máquinas que moíam, o moinho, por exemplo, era hidráulico. Então, se não tem moinho hidráulico, porque a água congelou, literalmente a economia congelou e não é uma metáfora. E aí, para completar a história, no meio dessa porcaria toda, então não adianta pensar que a França estava num estado idílico e de uma hora para outra acenderam-se as chamas da Revolução. Não, a França já tinha uma tradição de muita violência, de muitas revoltas, cara, não era novidade nenhuma. Né? Tanto que quando começam as primeiras movimentações, não era nenhuma coisa extraordinária, porque isso acontecia com uma relativa frequência. A França já tinha uma tradição de violência. Aí o que acontece, para piorar a história, obviamente alguns vão interpretar como se fosse uma mensagem divina, claro, porque aparentemente o cara não sabe escrever, ele precisa fazer umas coisas de louco para a gente tentar adivinhar. Acontece uma tempestade de granizo, e granizo do tamanho de tijolo, granizo do tamanho de laranja, e isso devasta a França, mas as pedras de gelo que caíram do céu eram tão grandes que mataram animais, cavalos mortos, né? Imagina, as criaturas silvestres mortas, pessoas mortas, porque foi um bombardeio, foi um absoluto massacre de cabo a rabo na França. Praticamente a França inteira é devastada por uma série de tempestades de gelo inéditas, completamente inesperadas. É lógico que isso piora imensamente a situação. Claro, por quê? Porque se já estava a agricultura, e a França era essencialmente agrícola, uma gigantesca parte da população era rural, né, trabalhava com o campo. O que acontece é que, e aí? Né, você não produz, você não tem comida, o preço do pão sobe monstruosamente, né, e aí isso vai criando, a hora que você mexe no preço do pão, realmente as coisas começam a ficar um pouco mais feias. Eu estou contando um pouco esses detalhes, porque justamente para resgatar esse aspecto, ok, tem uma certa lógica na história, né, por exemplo, uma coisa interessante. Não, mas você está falando aqui de 1700 e bolinha, 1780, 1790. A França já estava começando a incorporar algumas coisas da Revolução Industrial, já estava começando a incorporar maquinário, né, processos mecânicos, né, e isso, adivinha o que isso provoca? Desemprego. Então veja, uma boa parte da população, quando ela se revolta, quando ela vai, sei lá, destruir, botar abaixo, né, as instalações de um empreendedor chamado Réveillon, é verdade? Réveillon era um cara admiradíssimo, porque o cara estava incorporando máquinas, ele vendia papel de parede. Pois bem, né, ele que foi o cara que fez, aliás, ele fez a cobertura do primeiro grande balão. A França estava empolgadíssima com o progresso técnico-científico, né, estava empolgadíssima com os balões que decolavam de um lugar, paravam no outro, onde a gente vai parar, essa é uma era de inovações constantes, veja só, né, ao contrário do que a gente imagina. Então, na primeira oportunidade, os trabalhadores que estão desempregados vão simplesmente destruir aquilo que para eles era o sinal do progresso. Então a gente fica imaginando que uma boa parte, né, dessa Revolução Francesa foi uma coisa progressista sob vários pontos de vista. Não necessariamente. Veja bem, os caras não estavam querendo impostos para a nobreza, os caras estavam horrorizados com o comportamento devasso, né, dessa imperatriz, tudo mentira, claro, né, os caras estavam rancorosos, ressentidos com relação ao avanço da tecnologia. Então veja, tem um fortíssimo componente conservador nessa história, fortíssimo, a verdadeira França. E aí começam a surgir, algumas expressões surgem nessa época pela primeira vez. Por exemplo, a expressão opinião pública. A questão da opinião pública, que não existia essa expressão antes, surge porque em Paris você já tem cafés, você já tem debates, você já tem intelectuais ali pensando, escrevendo a enciclopédia, tem um fervor, né? E as pessoas estão assistindo peças de teatro e tem panfletos, então surge a expressão opinião pública, extremamente interessante. Uma outra coisa assustadora que surge aí são alguns caras muito inflamados. Aliás, tem uma coisa muito engraçada, parece que esse estilo político inflamado de chorar, de se descabelar e tal,
talvez tenha sido um aprendizado com o teatro, porque a França estava um pouquinho afastada desse tipo de atuação em assembleias, tal, porque fazia muito tempo que não acontecia, mas o que estava acontecendo era teatro, bodas de Fígaro, peças com um fundo social, onde os atores se descabelavam. Então, na hora, né, que você começa a ter de novo esse tipo de engajamento civil público, né, será que os caras não incorporaram um pouco dessa teatralidade? Mas o que é interessante também é que surgem nesses discursos super exaltados algumas expressões. Uma delas interessantíssima olha, é o seguinte, existe a pátria e existe aqueles que são contra a pátria, portanto, eles são traidores da pátria. Isso é muito assustador, você está vendo isso em qualquer eleição dessas por aí, seja na Venezuela, seja o Trump, seja quem for, né? A gente tem esse discurso de que, olha, é o seguinte, existe aqui um sonho nacional único, né, monolítico, e quem se contrapõe não é simplesmente uma outra voz que temos que ouvir, ele é um traidor, né? E a traição é paga com a vida, né? Paga-se a traição com a vida. Então começa a surgir aí, né, você já começa a perceber onde vai dar essa revolução. Né? Se os caras estão achando que quem, em princípio, né, não está ali a serviço dessa pátria fictícia, né, até uma pátria um pouco saudosista talvez, é um traidor. E outra colocação também de outro desses oradores inflamadíssimos, eu não vou lembrar os nomes, claro, é o seguinte, ele fala, olha, o primeiro e o segundo estados, ou seja, o clero e a nobreza, eles são uma doença, eles são um parasita, né? Ou veja, você começa agora a tratar o seu inimigo não como um humano, mas como um cancro, como um câncer, como uma doença que deve ser eliminado. E ele fala, o terceiro estado é tudo, né? Veja, de novo, a ideia de que uma classe social, né, imaginária ou não, que ela é a detentora da verdade e ela que é tudo, o resto são doenças, são parasitas. Você vê isso na extrema-direita, você vê isso na extrema-esquerda, você vê isso na boca do Bolsonaro, se é que aquilo a gente pode chamar de boca, você vê isso na boca do PT, tanto faz, né? É o mesmo discurso que nasceu ali. Você tem uma pátria e você tem traidores, você tem uma categoria de cidadãos, eles são os únicos verdadeiros e roots e trus, né? Mas o resto é de uma doença que você tem que eliminar. E aí, bom, eu vou compartilhando com vocês aqui devagarinho, né, o que eu vou aprendendo com esse episódio, mas a gente sabe que no que vai dar? Vai dar no terror, vai dar em guilhotina, a gente sendo guilhotinada à torto e à direito, a morte como espetáculo público, né, você enche uma praça para ver alguém com a cabeça decepada, né? Então, essas coisas não pararam nessas coisas, esse tipo de postura, esse tipo de visão, esse tipo de antagonismo, esse tipo de desumanização do inimigo continua até agora. E aí, já que eu falei do professor Fugante aqui no começo do episódio, eu comecei essa gravação um pouco mais tarde porque eu estava precisando recarregar as minhas baterias afetivas e de pensamento. E acho que uma fonte para mim sempre de discernimento foram as aulas que eu tive com Fugante há 30 anos atrás, faz muito tempo. Ele continua aí ativíssimo, continua nas redes agora. E ele fez recentemente um vídeo curto, são 7 minutos, eu convido vocês a assistirem, sobre um critério ou uma ideia que eu acho que é bastante poderosa, que é a ideia do ressentimento. Eu estava conversando com minha mulher, acho que é ontem de manhã no café, com a história de, será que a Kamala Harris vai conseguir, será que ela vai conseguir sobrepujar o Trump, porque afinal o Trump é um idiota, mas aí vem aquela questão que para mim é muito clara, que o problema não é haver um Trump, isso é estatisticamente inevitável, você tem 8 bilhões de pessoas, vai aparecer um maníaco convincente, ou vários, toda hora tem, é só uma questão de estatística, né? A questão é que 50% das pessoas votam nele. Então, mesmo que a Kamala Harris vença, praticamente metade dos Estados Unidos vai estar infeliz, vai estar puta da vida. Então não é que vai ser uma vitória e você entra numa nova fase. Quando o Obama ganhou lá atrás, eu celebrei com os olhos cheios d'água. Imagina, que maravilha. Agora aí você percebe que não, né? Algumas coisas não desaparecem, né? Não é que agora entramos numa época de paz e entendimento,
porque, e aí a primeira coisa que eu pensei ontem, conversando com minha mulher, foi a história do ressentimento. É muita gente ressentida. É muita gente que acha que merecia mais do que ela tem. É muita gente com inveja de quem está lá em cima e ela está aqui embaixo. É muita gente ressentida com quem é intelectualizado, com quem de repente fala mais bonito, né? Ela vai querer ouvir alguém que fala tudo errado, que nem o Trump ou o Bolsonaro, ou seja quem for, né? Então é muito ressentimento. É ressentimento por, sei lá, pelo insucesso, é o ressentimento pelo sucesso alheio. Se você começar a prestar atenção no quanto o ressentimento é uma mola do mal, né? Infelizmente, que impulsiona as piores coisas na vida social, isso é uma ferramenta bastante poderosa. Você vai ver isso em família, pessoas que são ressentidas, né? Pessoas que não só vão sofrer por alguma coisa que ela acha que é injusta, né? Mas que elas vão fazer de tudo, inclusive, para de alguma maneira dificultar né, quem é o inimigo, o traidor da pátria, ou seja, o que for, né, quem é aquele que é o desvio, aquele que está fazendo alguma coisa que está provocando a dor dela. Então eu recomendo você assistir esse vídeo, porque ele faz uma colocação que eu vou tentar. Se eu estiver com preguiça de ver o Fugante, eu entendo, né, é natural, né, acho que toda vez que a gente dá um link, a chance de que alguém clique no link é abaixo de 1%, não importa, isso sempre foi assim desde o começo da internet, 99% não vai fazer nada a respeito, não é? Quem mexe com marketing digital sabe disso, né, você publica o quanto você quiser, 1% vai prestar atenção, né? Mas a questão é mais ou menos a seguinte, é uma questão um pouco simplificada, é um pouco talvez, mas eu acho que é um mecanismo de pensamento que eu acho poderoso. A questão é o seguinte, que é o que eu acredito piamente, a vida é uma potência que quando ela se efetua, ela causa diferenciação sem parar. Desde que a vida surgiu no planeta, ela vem se diferenciando. Na hora que ela está habitando sua verdadeira potência, ela cria diferenciação o tempo todo. Uma diferenciação não só de produzir variedade, mas também de diferenciação no tempo. Ela habita aquele tempo. Então, as criaturas que eram adaptadas a um planeta lá atrás, né, que não existe mais, o planeta foi mudando, elas também foram mudando, elas mudaram o planeta. Você nem consegue separar o planeta da vida, porque na verdade o planeta e a vida estão nesse tango, estão nessa dança há bilhões de anos, mas veja, para mim, e eu continuo assinando embaixo dessa ideia, a vida é potência e a potência se diferencia o tempo todo e a potência não sabe exatamente para onde ela vai, né? Ela simplesmente vai se diferenciando e vai se realizando, né? E aí o que acontece é que nem todo mundo habita a potência. Então, se por alguma razão qualquer você não habita, você não vive naquilo que você pode, naquilo que você poderia efetuar, se você por alguma razão qualquer você recuou, né, você ou por medo, ou seja o que for, ou porque alguém tolheu você, ou disse que aquilo era pecado, não podia, ou seja o que for, você não está mais habitando a sua potência, então você se torna impotente. No que você se torna impotente, você está vendo, você continua sempre igual e você começa a ver o mundo lá fora a se diferenciar. E essa diferença não é bem-vinda. Espera um instante só, por que ele está se diferenciando e eu não? Né? E aí começam a surgir explicações, racionalizações. Então, essa diferença é contra mim. Isso está acontecendo contra mim, né? Isso não é certo. E aí surge, né, pelo pensamento do Luiz aí, um outro subterfúgio que é imaginar que existe, olha, mas espera um instante só, como é que eu posso avaliar se ele está certo ou se ele está errado? Espera aí, eu vou construir um ideal. Então inventa-se um ideal, e esse ideal pode ser um mundo platônico, pode ser uma divindade, qualquer uma que você escolher, tem inúmeras, aliás eu vou dar uma lista aqui de outras que vocês podem escolher, interessantíssimo, né? E essa divindade que é perfeita, que está acima de tudo, que está acima do tempo, ela vai ser a sua balança para poder acusar os outros de estarem mais próximos ou mais afastados do ideal, né? E se ele é afastado do ideal, ele deve ser eliminado. Então vale a pena assistir, ajuda em muita coisa, ajuda para entender porque, sei lá, o Hamas não tolera a ideia de Israel, porque Israel quer se vingar do Hamas, porque o Hezbollah, seja lá o que for, porque, sei lá, onde no islamismo, ou mesmo no que... É um mecanismo bastante poderoso, eu acho que tem muito a ver com como nós realmente funcionamos internamente,
não é? E já que eu falei aqui de outras, aliás, eu vou até dar uma olhada nessa história, porque eu aprendi umas coisas ontem que eu não podia imaginar, né? Eu vi no Twitter ali alguém horrorizado com uma certa entrevista, e a pessoa compartilhou essa certa entrevista. Era uma entrevista de alguém provavelmente evangélico americano, é uma coisa americana. Ele está entrevistando um outro evangélico que está falando, nossa, é verdade, aquela candidata é maravilhosa, puxa, ela me manda preces todo dia, que coisa bonita, etc e tal, porque veja, aqui no meu estado, na Virgínia, a gente não pode deixar acontecer o que está acontecendo na Califórnia. Veja, na Califórnia tinha uma cidade que chamava Lovers of Christ, Amantes de Cristo, uma estranha fantasia erótica com alguém que em princípio, né, bom, sei lá, não sei, porque Lovers, né? Bom, então, mas Lovers of Christ deixou de ser Lovers of Christ, a cidade passou a se chamar Lovers, certo? E ali está cheio de Wiccans. E eu não posso deixar que os Wiccans cheguem à Virgínia. Obviamente, eu fui fazer uma busca. O que é um Wiccan? E o Wiccan, para minha estupefação, alegria, inconforto, não sei, é uma religião moderna, tá aí, você pode escolher uma coisa mais recente, mas é uma religião sincrética. Sincrética porque ela é um balaio de gato, ela junta várias tradições pagãs, desde magia branca, ocultismo e paganismo, e tem uma variedade absolutamente incrível, né? Ela pode ou não, tem várias, sei lá, linhas possíveis do wiccanismo, que vão ter algumas coisas meio de bruxaria, vão adorar, aparentemente eles adoram não só um deus, mas é um homem e uma mulher, então é um duoteísmo, por assim dizer. Algumas dessas variedades de wiccanismo levam em consideração a vida após a morte, outras até propõem a reencarnação. Não é assim uma coisa muito monolítica, não é uma coisa sólida, mas parece ser uma coisa bastante festiva, né? Então tem várias, tem um homem chifrudo, tem a deusa tripla, tem um homem verde, tem uma coisa de relação com a natureza, deve ser divertido tal. E eu pesquisando isso, eu descobri que dentro dessa desse buffet self-service de alternativas, tem uma coisa chamada henoteísmo, H-E-N-O, henoteísmo. O que é o henoteísmo? Eu fiquei pensando, o que quer dizer eno? Não cheguei a nenhuma conclusão, mas henoteísmo é o seguinte, é quando você tem um Deus, você acredita em uma divindade, mas ao invés de acreditar que ela é a única e que nenhuma outra existe, né, você vai admitir que outros existem, mas você gosta daquela. É como se fosse assim, um negócio de futebol. Né? Você admite que existe Palmeiras, Corinthians, mas você torce pelo São Paulo. Então, caso você seja assim, não seja tão você torce para um Deus só, mas você admite que existem vários, mas você não dá bola. Então não é que nem grego que tinha vários deuses, que aliás não estavam nem aí para você, né? Mas todo mundo acreditava em todos eles. Né? Você pode puxar o saco de um ou de outro, mas na verdade estão todos ali. Não, o henoteísmo reconhece, olha, eu vou ser fiel, eu vou puxar o saco só de um, os outros eu vou ignorar, mas eles existem sim. E aí eu descobri que também tem uma outra opção, caso, sei lá, você ache que isso, você não necessariamente, mas qualquer pessoa ache que está precisando de uma coisa um pouco mais exótica, você pode adotar a religião chamada Huna. Huna é uma palavra havaiana, né, que quer dizer segredo, mas na verdade não vem de nenhuma tradição milenar havaiana. É lógico, ela está importando algumas coisas, sei lá, alguns conhecimentos, ou seja lá o que for, místicos, dos kahunas, que são sacerdotes havaianos, mas na verdade ela é uma religião pagã moderna, limpinha, você pode escolher, deve ter curso na internet, é uma coisa absolutamente extraordinária. Ou você pode também, né, que é uma coisa absolutamente admirável, hashtag só que não, do empreendedorismo e da fé cristã, é o seguinte, você pode, como muitos evangélicos acreditam que existe um apocalipse iminente, que é o Armagedon, etc e tal, que tudo que está acontecendo é perfeitamente natural, porque tanto o aquecimento global quanto as grandes guerras, porque isso estava na Bíblia, é um sinal de que Cristo vai voltar para botar ordem botar ordem na bagunça, né? Caso você pertença a esse grupo de evangélicos, você pode, na verdade, fazer um investimento, separar, não é outro dízimo, não é outro, o que eu acho muito curioso,
porque se Lutero lá atrás, né, acusou a Igreja Católica de bater a carteira dos fiéis, eu não consigo entender como é que os evangélicos, descendentes, né, do luteranismo, cobram dízimo. Não sei, não, mas tudo bem. Mas não é um dízimo, mas na verdade é uma taxa que você pode pagar todo mês para ter direito a acessar, para você poder frequentar livremente, né, um lugar que é praticamente um acampamento, num lugar bastante privilegiado, no alto de uma colina, cercado por florestas e tal, que tem armas disponíveis para todo mundo, armas de grosso calibre, né? Todas as casas têm uma reserva para 1 ou 2 anos de alimento e água, não é? E você tem abaixo de tudo isso bunkers à prova de bombas atômicas, né? Então veja, que isso sim que é um povo de fé, de esperança, não é mesmo? Né? Então já que deixa o mundo acabar, porque a gente vai, o que fica parecendo, obviamente, todos os filmes ruins que você já viu, incluindo os bons. Guerra Civil é um excelente filme, mas tem um monte de filme ruim aí, né, da América pegando fogo, apocalipse, etc e tal, e as pessoas, aliás, tinha uma série muito boa, como é que chama aquela série na Netflix? Fallout, que é em cima de um game. Fallout é uma série onde o mundo acabou não sei quantas vezes, mas as pessoas vivem em subterrâneos que foram construídos por empresas capitalistas sem escrúpulo nenhum. Pois bem, esses caras não são, sei lá, monstros capitalistas sem escrúpulos, são, na verdade, empreendedores. Você pode abrir uma franquia desses ranchos com bunkers, né? Você pode criar um desses na sua região, o preço pode variar, você pode, de repente, oferecer mais armas pesadas, menos armas pesadas, você pode fazer várias taxas de pagamento, se você vai ter direito realmente a um bunker maior ou um bunker menor. Então isso tudo que parece um delírio, isso tudo que parece uma distopia, né, isso tudo que parece algum filme completamente fantasioso, isso está acontecendo, né? Tanto que o título da reportagem no New York Times é: existe um futuro na economia do apocalipse? Parece que sim, né? E curiosamente isso se encaixa, obviamente, dentro de textos sagrados, né? Justamente um texto que nunca colocou esse planeta numa posição muito boa. Esse planeta aí foi dado, faz o que você quiser com ele, na verdade, né? Porque o que importa é o que vai acontecer depois que você morrer. Né? Então vejam que realmente eu fico pensando aqui nos historiadores, coitados, que estão tentando fazer algum sentido dessas confusões todas, desses acasos, dessas sobrevivências de ideias ruins que nascem em um certo momento e continuam pegando por aí como se fosse uma doença contagiosa. Né? Historiadores realmente precisam de um bom plano de saúde, de um bom antidepressivo, sobretudo porque a história pode nos ensinar através de dezenas de milhões de mortes, né? Pode nos ensinar através dos piores massacres, mas aparentemente a gente não aprende nunca. E vai ter um presidente como o nosso que vai achar que o que está acontecendo na Venezuela é tudo absolutamente normal. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.